Fala nação, seja bem-vindos ao canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Vamos para mais um corte de mercado da bola do Mengão. O Flamengo oficializou e enviou nas últimas horas uma proposta de 35 milhões de euros pelo atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e hoje no Zenit, jogador que foi alvo do próprio Botafogo, foi sugerido ao Cruzeiro recentemente, conforme trouxemos no começo do Fala Fonte, negociações em andamento. É uma negociação complexa porque os 35 milhões de euros serão pagos, enfim, de forma faseada, parceladas, e aí resta perceber e entender se o Zenit vai topar a estratégia e os moldes que o Flamengo apresentou. Então, naturalmente, é um Flamengo que, minha interpretação, desiste do Almada, ou coloca de lado o Almada, não faz sentido essas negociações em simultâneo, até por conta dos altos valores envolvidos. Com o Almada de lado, mais para o River Plate do que para o Flamengo olha de todo, de forma mesmo substancial para Luiz Henrique. Uma segunda oferta, a primeira já rejeitada, de 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, e agora uma proposta decisiva de 35 milhões de euros pelo atacante ex-Botafogo e também jogador de seleção brasileira, esteve na última Copa do Mundo. Caramba! Oferta pelo Luiz Henrique, 35 milhões de euros. Para quem achava que o Flamengo não iria fazer uma movimentação de tal tipo no mercado, agora o Bruno Andrade... Isso dá 207 milhões de reais na cotação atual. Mais ou menos 207 milhões de reais na cotação atual. Tem torcedor do Flamengo que tá assistindo o Fala Fonte aqui, que confessa, tá nos bastidores aqui, ó. Tá maluco essa oferta, tá pirando. Não vou nem passar o nome não, Nilson, acho que você sabe quem é, pode ser. Mas assim, me surpreende tal movimentação, ou não, né, Bruno Andrade? Porque é um pedido do Leonardo Jardim no mercado, é que o Flamengo se reforce, a diretoria sabe disso, sabe que o elenco é curto, mas é algo que me chama a atenção porque o Flamengo não ia fazer uma movimentação tão grande assim, tão expressiva de mais de 30 milhões, 35 milhões de euros, como você trouxe aqui, e tá atrás do Luiz Henrique. Que loucura! Agora, manda aqui no chat o que vocês acharam disso aqui. Aí, ó, o Juninho falando assim, aí sim, Boto, porque era uma cobrança também nos bastidores, né, Bruno Andrade? Que o Boto se movimentasse de tal maneira e... Não sei se é uma frustração o negócio do Almada ficar de lado, se a torcida do Flamengo prefere um investimento talvez no Almada ou no Luiz Henrique, mas era uma cobrança de trazer um reforço de peso, né, também, Bruno? Eu acho que muita coisa leva a essa proposta significativa de 35 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais. Lembrando, ela tem enfim, uma engenharia financeira por trás. Acho pouco provável que sejam 35 milhões de euros a pronto, à vista, não vai ser, tem todo um parcelamento, tem toda uma estratégia financeira por trás. Então é um Flamengo se organizando para gastar 35, lá atrás não ia gastar, palavras do próprio Boto, palavras do próprio BAP, que a ideia não era gastar tanto com um único jogador, e até poderia ser a estratégia de um mês, de 2 meses atrás. A questão é que o Flamengo percebeu que precisa contratar jogadores para aquela posição. Então sentiram que, pera lá, eu vou ter que gastar um pouco mais porque a necessidade aumentou. Sentiram talvez cobrança do Jardim por reforços, porque por enquanto ninguém chegou. E aí te obriga a aumentar um pouco mais a sua fasquia, a tirar um pouco mais de dinheiro do bolso. A frustração de não ter o Almada, a pressão da torcida, o Luiz Henrique dando sopa no mercado, porque volta a falar, o Zenit tem interesse em negociá-lo. Tudo isso, se a gente colocar no pacote, fez com que o Flamengo repensasse a estratégia de não gastar muito no único jogador. Até porque eu estou muito tranquilo para falar sobre isso, porque não foi uma apuração, foi foi uma entrevista. O próprio José Boto disse que não gastaria valores significativos no único jogador. Só que as estratégias podem mudar, tendo em vista contexto, realidade. Às vezes o jogador se lesiona ou o Jardim percebe uma necessidade maior ou porque aparece oportunidade de mercado, entre outras questões. A verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. E nem sequer precisa ser verdade ou mentira. São planejamentos que vão
mudando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, oportunidades que vão surgindo. Então, entendo, eu acho não, né? Tenho certeza, é um valor altíssimo pelo Luiz Henrique, mas é um Flamengo que, para ofertar isso, e ofertou 35 milhões de euros, é porque desenhou toda uma manobra financeira, tem toda uma engenharia financeira para poder pagar esses 35. Paga uma parte agora, depois faz o parcelamento em X vezes para pagar, enfim, aqui e ali, puxa um pouco aqui, ou seja, eu tenho para mim o seguinte, se um clube como o Flamengo ou um clube como o Palmeiras e o Cruzeiro, que são os três que têm dinheiro em caixa mesmo, quando eles entram na jogada com valores assim, é porque eles têm dinheiro para isso. Por mais que muitas vezes, como é o caso do Flamengo, jogou lá pagamento de comissão para o próximo ano, o Palmeiras que frequentemente fala da necessidade de ter fluxo de caixa e vender jovens jogadores, são clubes altamente profissionais, altamente equilibrados financeiramente, mas que também têm as suas necessidades e não cometem loucuras. A gente pode e deve discutir os valores. Aquilo que o Palmeiras apresentou pelo Danilo era muito alto? Era muito baixo? Mas se o Palmeiras apresentou é porque o Palmeiras estava seguro que poderia pagar os tais 28 milhões de euros, né? 25 mais 3. Então eu defendo isso. Se um clube como o Palmeiras, eu vou usar os dois de exemplo porque são os mais bem organizados, a gente pode já colocar o Cruzeiro nesse pacote. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, na minha interpretação, quando ofertam valores assim, é porque eles estão precavidos, estão organizados, porque acreditam que podem pagar isso sem ter que ter aí grandes rombos financeiros. Boa, Bruno Andrade. Ó, se o doutor Matheus Alves falou aqui no nosso chat, se o elenco do Flamengo é curto, o do Corinthians é o quê, então? Para alguns, o curto representa uma coisa. Para você, o curto pode ser grande. Então, fica a questão aí, doutor Matheus Alves, que você considera curto ou não. O Flamengo, a diretoria, acha que o elenco, e o Leonardo Jardim acha que o elenco ele poderia ter mais opções. Até mandando uma mensagem agora para uma fonte envolvendo o Luiz Henrique, que já tem um ok, o Luiz Henrique acabou de me falar agora aqui, já tem um ok pro Luiz Henrique para jogar no Flamengo, era uma questão até importante, né? Porque também não teria sentido o Flamengo fazer a oferta e o Luiz Henrique não dar o ok para jogar no rubro-negro. Então o Luiz Henrique já deu o ok, tem um aval dele. A questão é mais entre Flamengo e Zente, pelo que estão me falando aqui, se o Zente vai aceitar essa segunda oferta, como o Bruno Andrade trouxe. E o salário é bom, viu? E o salário é bom, então, Bruno Andrade? Eu gosto de falar de salário numa questão de comparação. Vai ganhar mais? Vai ganhar menos? Eu raramente entro aqui em valor de salário. Eu recebi aqui também o valor do salário que o Flamengo ofertou para o Luiz Henrique, mas não vou entrar por aí, assim como não entrei na questão de outros jogadores. Quando eu entro é porque eu sinto que é necessidade total, que tem tudo a ver com a notícia, não dá para, entre aspas, esconder. Nesse caso é um complemento, o mais importante é a proposta de 35 que o Flamengo mandou, mas o salário que o Luiz Henrique tem em mãos do Flamengo é um salário muito bom. Depois, por exemplo, eu posso falar do salário que a Atalanta ofereceu para o Danilo. E teremos informações aí sobre Atalanta e Danilo. Não vou entrar em valores, mas posso dizer tranquilamente que o Palmeiras ofertou mais. A proposta salarial do Palmeiras para o Danilo é maior do que a proposta hoje de salário que a Atalanta entrega. Mas enfim, esse é outro tema, esse é outro assunto. A gente tem tempo para poder falar, porque por enquanto o tema Luiz Henrique continua aí, que eu sei que você tinha mais notícias sobre o Luiz Henrique. Ainda mais falando sobre o Luiz Henrique aqui, já que o Bruno Andrade trouxe essa informação durante Fala Fonte, aí eu fui apurar, entender mais detalhes. Acho que foi semana passada que eu trouxe uma questão do Luiz Henrique da volta ao Brasil. E ele tem muito desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro. Eu estava conversando com umas pessoas próximas do Luiz Henrique. A questão do novo ciclo da seleção brasileira para 2030, a Copa de 2030, pesa muito na carreira dele, no sentido que ele quer estar mais bem visto. Ser mais visto ali pela comissão técnica do Ancelotti, e aqui que ele acredita que pode, no futebol brasileiro, no caso, estar mais próximo, desempenhar um futebol melhor e ainda ser bem visto. Também tem questões particulares da esposa do Luiz Henrique, que está grávida, claro, isso pesou, mas a questão de estar mais próximo da torcida brasileira, onde ele viveu o seu melhor momento da carreira, pesa muito para que o Luiz Henrique tope voltar ao Brasil nesse momento e dar o ok para a proposta do Flamengo. Agora vamos ver se vai avançar de fato, se vai fechar nos próximos dias, mas movimento surpreendente do Flamengo no mercado e estamos de olho aí. Quando acabar, agora aqui, quando acaba a novela do Memphis, perguntou Pedro Marques. Pode falar, Bruno Andrade.
Não, eu vou responder. Eu não estava com o chat aberto, senão não dava conta de, enfim, estar contigo falando e apurando e tal, mas agora vi uma mensagem do chat, porque abri agora no YouTube, perguntando se Bruno Andrade, o Vitor, né? O Vitor pergunta, Bruno Andrade, os clubes europeus usam também essa estratégia de pagamento parcelado? Todos, do mais rico ao mais pobre, os pagamentos são feitos de forma parcelada. Mesmo os poderosos, é natural. Você só é obrigado a pagar à vista quando você paga a cláusula de rescisão, a multa de rescisão. Por exemplo, se o Luiz Henrique tivesse uma multa de 40 milhões de euros, o Flamengo tinha que obrigatoriamente pagar os 40 milhões de euros à vista. Ou pelo menos fazer uma forma de parcelar num banco e o banco pagar o Zenit, usar esse dinheiro. Ou seja, todas as outras negociações, enfim, tentar resumir, valores abaixo da multa, e geralmente quase todas as negociações na Europa e no mundo são abaixo da multa, é raro, acontece sim, algumas vezes pagamento da multa, o jogador vai embora. O Enzo Fernandes, que está deitando no Chelsea na seleção argentina, ele tinha uma multa rescisória de 120 milhões de euros do Benfica, o Chelsea chegou, pagou pumba, depositou à vista 120 milhões de euros. Em outros casos não, em outros casos você parcela. Por exemplo, eu vou usar um caso que para mim é muito significativo. Vitinha, do PSG português, que joga muita bola. Ele tinha no Porto uma multa rescisória de 40 milhões de euros e foi para o PSG. PSG super poderoso. O PSG não queria pagar 40 milhões de euros à vista. Porque, não que não tinha, ou porque não queria, ou às vezes não tem mesmo em caixa 40 milhões de euros rápidos assim. O que o PSG fez? O PSG pagou 42 milhões de euros, ou seja, pagou mais 2 milhões do valor da multa, que era 40 para 42, e parcelou em 2 de 21. Ou seja, quase sempre as negociações são parceladas. Quando um clube parcela, não é falta de dinheiro, é organização financeira. Acontece com o Flamengo, que é rico, acontece com o Corinthians hoje, que tem mais dificuldades, acontece com o Real Madrid, que é poderoso, acontece com o PSG, que nada em dinheiros, o Manchester City e companhia. É isso aí, Bruno Andrade. O Luciano falou, Neymar te amo, só larga um Neymar te amo aqui. É verdade que o Memphis quer ir para o Vasco? O pessoal começa com cada uma no chat, que eu não sei de onde vocês tiram isso. Gilberto falou assim, Zenit vai acertar essa proposta do Flamengo. A galera falando aqui, ó, os botafoguenses vão enlouquecer, falou a Fran Oliveira. Os botafoguenses vão processar o Flamengo, falou o Pedro Marcos. Cara, eu fico imaginando como tá o torcedor do Botafogo nesse momento. Vendo um dos seus maiores ídolos, um dos destaques na campanha do Brasileirão de 2024 e da conquista da Libertadores no mesmo ano, indo pro rival Flamengo. Igual o não é igual, mas o Marlon Freitas indo pro Palmeiras, o Barbosa indo pro Palmeiras, isso machuca muito. E o Luiz Henrique ir para o Flamengo, nossa, não sei. Deixa aí nos comentários, torcedor glorioso, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, com essa possibilidade. Mas estão perguntando muito aqui no